quero que você abra, antes de você abrir sua Bíblia, eu quero te falar o seguinte. Quando Abraão saiu, eu vou falar de Abraão. Quando Abraão saiu da terra, da sua família, onde ele tinha mais que o suficiente, onde ele estava bem de vida, onde ele tinha uma estrutura familiar que lhe atendia favoravelmente em todos os sentidos, onde ele era sim um homem rico, abastado, sua família, Terá, seu pai era rico, e Deus chegou para ele e falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele foi, e Deus prometeu o que a Abraão? O que Deus prometeu a Abraão? Um filho. Só que quando Deus disse para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei, e ele foi, Abraão tinha 75 anos de idade. É impossível. E a sua esposa Sara tinha 65 anos de idade. Um casal de anciãos. Do ponto de vista da medicina moderna do século 21, é possível esse casal engravidar? Não. Impossível. No entanto, mais ou menos no ano 2300 antes de Cristo, ou seja, há 4300 anos atrás, Deus disse: você vai ter um filho com a sua esposa. E a Bíblia diz que Abraão acreditou naquilo. Ele creu. Só que o texto que nós vamos ler me passa a impressão de que Abraão, em algum momento, ele começou a ter as suas dúvidas. Ele é o pai da fé, pastor. Calma, ele continua sendo o pai da fé. Eu não vou tirar esse título, não tenho essa pretensão. Abraão, certamente, o tempo passou. Quando ele tinha 75 anos, já era difícil engravidar sua esposa e a sua esposa ficar grávida também. E agora Abraão está com 99 anos de idade. E a sua esposa está com 89 anos de idade. Se era difícil engravidar com 75, com 99 anos, muito mais difícil, muito mais impossível ainda. Sim ou não? Claro! Como? Por isso que eu te falo, a impressão que eu tenho, por aquilo que Deus fala com Abraão, pela revelação que Deus dá para Abraão, a impressão que eu tenho é que o nosso Abraão, eu acho que ele já tinha meio que fraquejado, ele já tinha meio que desanimado. Esse negócio eu acho que não vai, não vinga, não vem. Eu já estou com 100 anos. Paulo vai dizer mais tarde que Abraão se olhava no espelho, ele olhava para o seu corpo amortecido, ele olhava para o corpo da sua esposa Sara amortecido, ou seja, já não tinha vitalidade, já não tinha aquela saúde, já não tinha aquela disposição. Imagina que você está com muita fome. Só para eu ler a Bíblia. Imagina que você está com muita fome. Você está a ponto de morrer de tanta fome. E você não tem dinheiro, você não tem a quem recorrer, você não tem como, impossível saciar aquela fome, e de repente chega alguém para você e fala: tudo bem, prazer, eu sou dono de uma churrascaria e posso lhe ser útil em alguma coisa? Logicamente que se fosse eu diria: estou com muita fome e não posso pagar, vamos no meu restaurante que você vai comer a noite toda e vai matar sua fome de graça.
aquela pessoa que se disse dono de um restaurante, de uma churrascaria, foi a música para o ouvido daquele que está com fome. Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, que coisa semelhante aconteceu com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Por isso, eu deduzo que Abraão estava perdendo o ânimo. Abraão estava entrando já no caminho do desespero, da desesperança. Por quê? Porque Deus chega para Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Do que Abraão está precisando? De um milagre. Aleluia. Do que Abraão está precisando? De que Deus cumpra a promessa que Deus falou que iria cumprir. Eu vou te dar um filho, mas eu tenho 99 anos de idade. E quando ele está certamente preocupado com a sua condição física, que já não tem vitalidade, que já não gera mais o necessário para engravidar a sua esposa, que também já não tem, aos 89 anos, condição alguma de engravidar-se. E Deus chega e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. É para calar a dúvida, é para calar o desespero, é para fazer recuar o medo, a incerteza, a desesperança. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Isso é perfeito. É sobre isso que eu quero falar com você. Essa palavra, Deus Todo-Poderoso. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E na língua hebraica, Deus Todo-Poderoso, Deus disse para Abraão: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Repita comigo: El Shaddai. El Shaddai. Esse é o Deus que você serve. Ele é o Todo-Poderoso. Amém. Amém, gente? Essa palavra Shaddai significa Todo-Poderoso. É uma palavra que ela nos ensina muito mais acerca de Deus. Quando nós paramos para analisar essa palavra, o significado dessa palavra na língua tão rica como a língua hebraica. Quando você faz uma análise da etimológica da palavra, por exemplo, Shaddai, vamos pegar a primeira parte, Shad, S-H-A-D, Shad. Essa palavra significa seio, o seio que amamenta. Isso fala que Deus é o Deus que amamenta, que alimenta, é o Deus que sacia toda a sua criação. Amém, aleluia. Deus é aquele que dá sustento para os homens, para os animais, para o cosmos. Deus é aquele que amamenta, Deus é aquele que alimenta, Deus é o Deus da saciedade. A palavra Shaddai significa transbordar. Significa também que Deus é aquele que não só enche o cálice, Ele faz transbordar o cálice. Aleluia. Ele faz entornar. Quando Ele dá sem medida. Aleluia. Então a palavra Shaddai é o Deus que alimenta, que sustenta, que sacia até transbordar. O Deus que tem
poder para suprir qualquer necessidade de quem quer que seja, aonde quer que esteja, da forma que estiver. Shaddai é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esse é o Deus que apresentou-se para Abraão e disse: eu sou El Shaddai, eu sou aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus já chegou dando um chega para lá. Se porventura eu estou certo na minha dedução de que Abraão estava chegando ao limite máximo, de que Abraão já estava não dando mais conta de continuar acreditando, de não conseguindo mais ver possibilidade, não conseguindo ver luz no fim do túnel, porque ele está com quase 100 anos, a esposa com quase 90. Fato é que naquele tempo, a Bíblia diz que a anciã engravidou, e eles tiveram Isaac aos 100 anos de idade, Abraão, e Sara aos 90 anos. Aleluia. El Shaddai entrou em cena no momento crucial da vida de Abraão e de Sara. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele vai entrar em cena para agir em favor da sua vida, para agir em favor da sua condição, da sua situação. De repente você chegou aqui com medo, você chegou aqui com desespero, você chegou aqui sem fé, você que chegou aqui sem alegria. Deus te colocou sentado nessa cadeira para dizer: eu sou El Shaddai. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso que pode fazer transbordar o seu cálice. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso que pode te saciar. O Deus Todo-Poderoso que pode te alimentar, que pode te sustentar e que pode prover para você coisas extraordinárias que nem sequer subiu ao seu pensamento, ao seu coração e à sua mente. Aleluia. Deus está desejoso de abençoar Abraão. El Shaddai é o Deus que está desejoso de abençoar a sua igreja. É o Deus que está desejoso de liberar derramamento sobrenatural, extraordinário do seu poder, da sua graça e da sua bênção sem medida sobre nossas vidas, sobre nossas casas e sobre nossas famílias. Amém. Aleluia. Quando Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, é o que Abraão precisava fazer para que Shaddai trouxesse à existência o sonho de Abraão, para que Shaddai agisse com seu grandioso e magnífico poder, porque só um Deus Todo-Poderoso poderia fazer um homem de 100 anos gerar um filho. Só o Deus Todo-Poderoso podia contrariar a ciência moderna e fazer um homem de 100 anos gerar um filho há 4.300 anos atrás. Algumas demandas na nossa vida, só Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, pode nos socorrer. Aleluia. Amém. Por isso eu sirvo esse Deus com alegria, por isso eu sirvo esse Deus com prazer, por isso eu sirvo esse Deus com o coração convicto de que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. E Ele vai fazer. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Para El Shaddai não existe nada impossível. E Deus fala: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Ele está transbordando. Multiplicar já é uma maravilha. Multiplicar, você sabe o que é? 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. 10 vezes 10 é 100. 10 vezes B é 1 milhão. Isso já é muito. 1 milhão vezes 1 milhão, faz a conta aí, você sabe quanto que é. Vezes 1 milhão. E Deus diz: eu multiplicarei extraordinariamente
multiplicar. Para Shaddai não basta aumentar. Para El Shaddai não basta dar o que você quer, o que você precisa, o que você deseja, o que você anseia. Shaddai quer transbordar. Shaddai quer dar muito. Shaddai quer te dar para você não dar conta de contar. E Deus está dizendo: eu farei, multiplicarei te multiplicarei extraordinariamente. Ele tem 99 anos de idade e ele não tem nenhum filho. E Deus está dizendo: desse filho que vai nascer, eu vou fazer com que ele multiplique, e multiplique, e multiplique, e multiplique, e multiplique muito mais ainda. Aleluia. E você vai ver o que Shaddai está falando com Abraão, está dizendo com Abraão. Isso aqui esse nome El Shaddai, é a primeira vez que aparece esse nome na Bíblia. E Deus traz essa revelação para Abraão no momento de desespero, no momento do limite da fé do patriarca, no momento em que ele estava sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, numa situação complexa, difícil, numa situação de desespero, de desânimo. Então ele traz a revelação do nome. Toda vez que os nomes de Deus mostram a forma que ele se relaciona conosco, mostram a maneira que ele se relaciona com cada um de nós. Quando Abraão enfrentou aqueles reis que sequestraram Ló, no capítulo 15 de Gênesis, Deus chega para Abraão, depois que Abraão enfrenta os reis com seus 318 soldados e vence e traz de volta Ló, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo, te protegerei. Porque certamente Abraão estava preocupado: meu Deus, eu ataquei os reis, esses caras vão se juntar e vão partir para matar, para acabar com a minha vida. Mas Deus disse para Abraão: eu sou o teu escudo. E agora que Abraão está no limite também da sua fé, Deus fala: eu sou todo poderoso, eu posso, eu quero, e eu vou fazer por você o que você nem imagina. E eu estou dizendo, já disse e vou repetir: Deus vai fazer por você o que você nem imagina nessa noite. Porque Ele é El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. De repente você está passando por uma situação como a de Abraão, uma situação difícil, uma situação desesperadora, uma luta que de repente aos seus olhos é uma luta perdida. De repente aos seus olhos já não tem mais solução, já não tem mais jeito. Deus te trouxe nessa noite para se revelar a você como El Shaddai, o Deus que transborda, o Deus que amamenta, o Deus que tem poder no céu e na terra, o Deus que resolve qualquer parada, o Deus que desata qualquer nó, o Deus que faz qualquer coisa que for preciso. Deus estava mexendo no sistema de crenças de Abraão. Deus estava mexendo na forma de Abraão ver aquela circunstância, aquela situação. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O crente que olha para o seu Deus e olha para Ele como El Shaddai, entende que não há limite para Deus operar. Aleluia. Não existe limite para Deus realizar qualquer coisa. E Deus está se apresentando assim nesse tempo do fim para a igreja. Queridos, não existe limite para o nosso Deus. Daquele dia em diante, Abraão nunca mais olhou a Deus do mesmo jeito. Você vai ver aqui, na hora em que Deus começou a falar com Abraão e disse: eu sou El Shaddai, eu vou te multiplicar grandissimamente, extraordinariamente. Sabe o que Abraão fez? A Bíblia diz que ele caiu de cara no chão. Paf! Temor extremo, reverência extrema, respeito extremo, e colocou a cara no pó. E Deus falando, aquela palavra, aquele nome, El Shaddai. Eu tenho todo o poder e eu tenho todos os recursos que você precisa. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus tem todo o poder
e tem todo o recurso que você precisa. Mas o que eu preciso para me apropriar? O que eu preciso para que El Shaddai faça um milagre? Deus disse para Abraão: para eu fazer o milagre, anda na minha presença. Anda na minha presença. Enoque andou na presença de Deus, Noé andou na presença de Deus, e Deus está falando com Abraão: anda na minha presença. Andar na presença de Deus significa adotar um estilo de vida, significa morrer e viver para Deus, significa não um momento, não um instante de adoração, não um tempo separado para Deus, significa toda a vida, todos os dias, em todo momento, com a língua, com a fala, com os olhos, com o comportamento, com os pensamentos, com a atitude, tudo isso rendido a Deus. E Deus disse ainda: não só anda na minha presença, também seja perfeito. Submeta a mim seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, suas palavras. Ser perfeito não significa que você tenha que ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Amém? Amém. Ser perfeito aqui significa seja íntegro. Quem você é aqui agora, seja a mesma pessoa quando ninguém está vendo. O comportamento que você tem na presença de todos, tenha esse mesmo comportamento quando você está sozinho, quando você está sozinha. Porque na medida em que o homem se aproxima de Deus, anda na presença, ele vai adquirindo a perfeição do varão perfeito, Jesus Cristo. Na medida em que nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Deus. Na medida em que Abraão andasse na presença de El Shaddai e fosse um homem perfeito, íntegro, sujeito a El Shaddai, Abraão seria parecido com El Shaddai. E Abraão foi um homem poderoso, como Deus é poderoso. Abraão foi um homem tão poderoso que 4.300 anos depois que ele morreu, toda a terra fala dele. Um homem que marcou a sua geração, um homem que marcou a sua história. E Deus disse: eu vou fazer contigo uma aliança, eu vou fazer contigo um pacto, eu vou fazer com você, Abraão, Deus quer fazer com os homens uma aliança, um pacto, não um contrato. Eu não quero usar essa palavra, porque aliança não é um contrato, aliança é um pacto. Aliança não é algo para ser quebrado. Aliança é eterna. Aliança é aquilo que Deus fez com Abraão e aquilo que Deus fez em Jesus quando ele morreu na cruz por nós. A nova aliança. Nós estamos aliançados ao Deus de Abraão mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos participantes da nova aliança. Amém. Amém, gente? Amém. Deus fez com Abraão um pacto, um acordo, uma união, um tratado. E note que nessa aliança, quem é abençoado? Abraão. Ele diz assim: farei uma aliança entre mim e você, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: no que depender de mim, será contigo a minha aliança. E o que Abraão tem que fazer para manter viva essa aliança? Anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser um homem e uma mulher que usufrua dos favores de El Shaddai? Anda na presença dele e seja perfeito. Anda na presença dele, submeta a sua vida a ele, renda o seu coração a ele e seja perfeito, e seja perfeita em todos os sentidos da sua vida.
Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de Isaque. Serás pai de um menino. Ele já fez, El Shaddai já fez a... Como é que é o nome? Sim, né? Olhou? Ultrassonografia, obrigado. Ele já fez a ultrassonografia, 4.300. Você vai ser pai de um menino, não é isso que está escrito aí? Não. Serás pai, não de um menino. Nós estamos falando de El Shaddai. Quando tu com o seu irmão fala, nós estamos falando de El Shaddai. Ele é extravagante. Ele faz derramar. Quando ele dá, ele não dá um. Ele também não dá 1 milhão. Ele não dá 100 milhões. Ele passa disso. Serás pai de numerosas nações. Amém. Vamos aplaudir El Shaddai. Abraão está sofrendo para ter um filho. El Shaddai chega. Você será pai de numerosas. Não pode ser só 1, 2, 10 nações, não. Numerosas nações. Glórias a Deus. Aleluia. Você será, porque nós estamos falando de Shaddai, aquele que sacia, aquele que amamenta, aquele que faz o cálice transbordar, e depois que transborda, ele continua despejando, 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 porque ele tem prazer em abençoar aquele que anda na sua presença e procura ser perfeito. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aos 100 anos, Abraão se torna pai. Ele gera um filho chamado Isaque. E Deus continua falando com Abraão. E Abraão está onde? Prostrado com o rosto em terra. E Deus chega para Abraão no versículo 5 e diz: Abraão, já não será mais o teu nome. Abraão significa pai das alturas, ou pai exaltado. Só que Abraão, ou Abrão, no caso, que o nome dele é mudado agora, a partir do versículo 5. Só que Abrão recebe esse nome de Terá, seu pai, mas Abrão não tem filho aos 99 anos, e o nome Abrão significa pai exaltado. E Deus diz: você, a partir de hoje, não se chamará mais Abrão, você se chamará Abraão, que significa pai de multidões. Glória a Deus. Não podia ser pai de muitos filhos? Não. El Shaddai é o Deus que transborda. Aleluia. Você será pai de multidões. A partir de hoje, o seu nome será Abraão, porque pai de numerosas nações te constituir. Quando Deus encontra com o homem, quando Deus revela-se ao homem, ele muda o nome do homem. Abrão para Abraão, Jacó, Israel, Cefas, Pedro, Saulo, Paulo. Quando o homem recebe uma revelação de Deus, Deus muda o nome. Ah, pastor, mas o meu nome? Meu nome... Qual é o seu nome? O seu novo nome? Você encontrou Jesus. Qual é o seu novo nome? Apocalipse 2,17 disse que na eternidade você vai saber, porque você tem um novo nome. Amém. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que cada um vai receber uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca um novo nome, que só vai saber aquele que recebeu. Deixa eu te falar, El Shaddai tem uma surpresa especial, individual, nominal, para cada um daquele que anda na sua presença. Aleluia. Amém. Porque ele muda o nome.
E olha o versículo 5: eu te constituí, já está feito. Você será pai de numerosas multidões, numerosas nações. Por pai de numerosas nações eu já te constituí. Ponto final. Eu não vou fazer de você um pai. Eu não farei no futuro próximo de você um pai. Eu já fiz. Eu já constituí. Você já é pai de numerosas multidões. O que isso fala? Deus não vai te curar, Ele já te curou. Aleluia. El Shaddai não vai fazer, Ele já fez. Aleluia. El Shaddai não vai te dar, Ele já te deu. Ninguém pode mudar essa realidade. Ninguém pode tirar isso de você. Se você crê, se você anda na presença, e se você é perfeito diante dEle, Ele já fez, já deu. Abraão compreendeu isso. Abraão começou a entender que a revelação desse nome El Shaddai estava trazendo à existência aquilo que não existia mais: um filho. A gravidez de Sara. Deus mudou o nome de Abraão para pai de multidões. Porque toda vez que alguém chamasse Abraão, pai de multidões, Abraão, pai de multidões, Deus mandou Abraão olhar para o céu, conta as estrelas. Todas as noites ele olhava e contava as estrelas: eu serei pai de multidões. Ele olhava para o chão, ele contava os grãozinhos de areia: eu serei pai de multidões. Porque aquele que prometeu vai cumprir. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como também já nos elegeu. Ele não vai eleger, Ele não vai escolher, já nos elegeu, já nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para que nós sejamos filhos, segundo a sua vontade. Deus já fez, Deus já curou, Deus já determinou, Deus já falou. Não espere, Ele já te deu. Toma posse daquilo que você veio receber da mão de Deus nessa noite. Exerça fé. Abraão exerceu fé. Aquele homem, a partir daquele dia, ele foi outro. Não existe limites para Shaddai. Não existe barreiras para Shaddai. Não existe nada que impeça o mover e o agir de Shaddai. Abraão, você já é pai. Abraão, você é pai de multidões, de muitas nações. Muitas nações. Você é pai. Olha que coisa extraordinária. Um homem que queria um filho, ele de repente recebe a revelação de um Deus que lhe diz: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você não vai ser só filho, você vai ser pai de nações. Amém. De multidão de nações, de muitas nações, muitas nações. Versículo 6: farei de você um homem fértil, farei de você fecundo. E olha aqui o advérbio: extraordinariamente fecundo. Esse é Shaddai. Esse é Shaddai, o Deus que faz transbordar. Multiplicarei extraordinariamente, te farei fecundo extraordinariamente. De novo: de ti farei nações. E depois ele diz: de você virão reis, e rainhas procederão de ti, da tua linhagem. Você será pai de reis, você será pai de rainhas. O que é isso? É um transbordar, é um abençoar de forma a matar a
sede, a matar a fome, de forma a realizar os sonhos que Abraão acalentava. Mas um bebê, um filho, para mim um filho seria suficiente, pensava Abraão. E Deus se apresenta como Shaddai e diz: eu vou te dar nações, eu vou te dar reis, eu vou te dar rainhas, eu não vou te dar apenas uma nação, eu não vou te dar apenas um rei, eu vou te dar muitos reis. Nós estudamos a vida de 7 deles aqui durante esse mês de junho e agosto. Eu vou te dar nações. Hoje você olha lá para o Oriente Médio, está lá os descendentes de Abraão, Israel, em volta, muitas daquelas nações são descendentes do patriarca, vieram de Ismael, vieram de Isaac. Deus cumpriu a promessa, porque Ele não faz uma promessa sem que Ele cumpra. Amém. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria Ele e não cumpriria o que prometeu? Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, na sua história hoje. Aleluia. Amém. E você acaba de se encontrar com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz transbordar. Amém. Aquele que é poderoso para saciar. Eu preciso de um Deus assim, amém, queridos? A igreja precisa de El Shaddai. Aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Shaddai. É possível para Deus. Aleluia. Aquilo que não tem nenhuma possibilidade humana, nenhuma, qualquer que seja, Deus tem na sua mão a possibilidade. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Deus chega para um ancião de 99 anos de idade, um homem que entendeu que já não tem mais possibilidade, não existe mais jeito. Ele sabe, o seu corpo tem 100 anos, sua esposa tem 90 anos, e Deus diz: eu vou te dar um futuro. Você será pai de multidões de nações. Versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, e eu estabelecerei a minha aliança no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Se você está com a sua Bíblia aí, grifa: no decurso das suas gerações. Eu escrevi do lado da Bíblia, da minha Bíblia: esse sou eu. No decurso das suas gerações. Está falando de você, está falando de ti. Esses somos nós. Nós somos descendentes de Abraão. A Bíblia diz que aquele que tem fé, como tinha Abraão fé, também é filho de Abraão. Aleluia. Filho espiritual desse homem extraordinário. Bem-vindo ao reino de El Shaddai. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Fala para o seu irmão: bem-vindo ao reino de El Shaddai. Nós somos as gerações a qual Deus está falando: eu estabeleço minha aliança com você, Abraão, com toda a sua descendência e com as gerações que virão conosco, com as gerações dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, com a geração dos nossas descendências, da nossa ascendência, daqueles que virão, filhos, netos, bisnetos. Basta andar na presença de El Shaddai e ser perfeito. E olha que interessante: aliança perpétua, aliança inquebrável, imutável. Para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Aleluia. Feche seus olhos um instante. Grande El Shaddai, aqui está a descendência de Abraão.
somos a geração futura de Abraão. O futuro que Abraão não conseguiu ver, nós estamos vivendo. Seja bem-vindo, El Shaddai, no nosso meio. Estabeleça o teu trono de glória e faça o transbordar, o saciar, o alimentar, o prover para toda essa geração que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Versículo 8: dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Glória a Deus. Abraão passou pelo Negueb, passou pelo Betel, passou pelo... a terra das suas peregrinações, vírgula, não. Eu vou te dar toda a terra de Canaã. Aleluia. Nós estamos falando com Shaddai, nós estamos falando de Shaddai, El Shaddai, o Deus que faz transbordar. Eu vou te dar toda a terra de Canaã, de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul. Tudo é teu, Abraão, tudo está na sua mão, sob o seu cuidado. A escritura já está assinada, o carimbo já está batido, já está determinado. Você já é dono de toda a terra de Canaã. Esse é o El Shaddai. Por isso que Deus chegou para Abraão: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu estou te fazendo pai de multidões de nações. El Shaddai é generoso. Quando Ele dá, Ele não dá para contar, Ele não dá no conta-gotas. Pode ser uma fase na sua vida, pode ser um momento na sua vida que Deus está dando no conta-gotas, mas eu quero te dizer, está chegando um momento que vai transbordar o seu cálice. Está chegando um momento que El Shaddai vai derramar sobre a vida uma unção de sabedoria que você nunca teve, uma unção de prosperidade que você nunca teve, uma unção de sucesso, uma unção de alegria, uma unção de força, de ânimo, de coragem, que você não vai se reconhecer. Por quê? Porque nós estamos servindo a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele dá até derramar. O Deus que faz com que a estéril seja uma alegre mãe de filhos, e faz com que essa mulher estéril habite em família. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado. Para ser o seu Deus e o Deus da sua geração para sempre. Para sempre. Ele será o nosso Deus para sempre. Amém. Isso tem que ficar marcado no nosso coração hoje. El Shaddai é o seu Deus para sempre. Amém. Celebre isso. Quando você chegar no seu trabalho amanhã, lembre-se disso. El Shaddai é o Deus, o meu Deus para sempre. Ele não vai se afastar, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele não vai virar as costas para ti. Ele vai te abençoar até transbordar. Aleluia. Ele vai cuidar de você até transbordar. Ele vai te sustentar até transbordar. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o que amamenta, é o que sacia, é o que provê, é o que sustenta. Ele tem todo o poder nos céus e na terra para suprir qualquer necessidade de qualquer um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Te darei toda a terra de Canaã. Aquele homem era um simples peregrino, um simples desconhecido, um ilustre desconhecido. E quando Abraão morreu, o que ele tinha? Ele comprou um pedaço da terra de Canaã, um túmulo, um pedacinho de terra, um túmulo, onde ele enterrou a mulher dele e onde ele foi enterrado. Mas El Shaddai é o Deus eterno que vive para todos sempre. Aleluia. No tempo certo, El Shaddai desceu do céu e destruiu a nação egípcia para tirar os filhos de Abraão e colocá-los na terra. No tempo certo, El Shaddai pegou aquela nação e colocou dentro de Canaã e expulsou os gigantes da terra, e Israel está de posse da terra.
Os descendentes de Abraão estão de posse da terra. Amém. Amém. Amém, gente? Amém. Agora, o adversário nosso, ele não entrega os pontos fácil não, tá lá. A faixa de Gaza é dos palestinos, não é de Israel, é dos palestinos, é de Israel, é a briga. Essa briguinha que Deus disse, essa terra é tua. Essa terra é tua. Ela te pertence. E os inimigos do povo de Deus continuam dizendo, não, essa terra não pertence, é dos palestinos. E Deus está cumprindo a sua palavra, aquilo que Ele prometeu a Abraão. Ele promete coisas inimagináveis. Eu quero te dizer, Deus tem o melhor para você e para a sua família. Amém. Deus tem o melhor para a sua casa. Amém. Deus cuida de você. Deus é aquele que te amamenta, como uma mãe amorosamente amamenta um bebê. El Shaddai quer te amamentar, quer te sustentar, quer te saciar. El Shaddai quer te dar. El Shaddai quer fazer transbordar. Ele não quer te dar o que você precisa. Ele quer te dar muito, além, infinitamente mais do que você pode pensar, sonhar, imaginar, querer. Aquilo que nunca subiu ao seu coração, que nunca subiu à sua mente, aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.